Livro de Judas. Lemos uma parte do livro e agora eu quero ler os dois últimos versos, 24 e 25. A doxologia de Judas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Amém, irmãos? Meu amado irmão, continue com a sua Bíblia aberta. E antes de entrar nos dois versos que lemos, eu quero trazer algumas informações que são importantes. São informações que nos mostrarão por que Judas escreveu esta carta. A epístola de Judas foi escrita, é claro, por Judas, meio-irmão de Jesus, conforme Mateus 13:55 e Marcos 6, verso 3, mais ou menos no ano 68, 69, até o ano 70 da era cristã. O Espírito Santo levou Judas a escrever esta carta de advertência. É uma carta de advertência por conta de uma heresia que na época estava surgindo, e essa heresia estava criando problemas enormes para a vida do povo de Deus. A heresia se chamava e ainda se chama, porque ainda hoje continua aí no mundo, essa heresia é conhecida como gnosticismo. E essa heresia se alastrava dentro da igreja da era apostólica. Se alastrava. Dominava as mentes, os corações. As pessoas estavam duvidando a respeito de algumas verdades que foram ensinadas pelos apóstolos e até mesmo por Cristo. O gnosticismo ensinava doutrinas completamente espúrias, ilegítimas, mentirosas, heresias infernais. E a gente pode até dizer que essas heresias nasceram no inferno. Elas vieram diretamente do inferno para perturbar o ambiente da igreja de Cristo. Por exemplo, eu vou citar somente 4 exemplos dessas heresias. O gnosticismo ensinava o seguinte: para eles, a licenciosidade ou imoralidade era aceita e encorajada. A imoralidade era aceita e também encorajada pelos gnósticos. Para os gnósticos, o corpo físico, a nossa carne, era o princípio do mal no homem. Portanto, o corpo teria que ser abusado de todas as maneiras para libertar o espírito. Daí, a aceitação de todo tipo de imoralidade. Se você olhar para o verso 4,
Judas vai dizer: são homens ímpios que transformam em libertinagem. A palavra libertinagem significa devassidão. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, a misericórdia do nosso Salvador, a bondade do nosso bendito Jesus Cristo. Segunda coisa, e aí é terrível, os gnósticos negavam a expiação pelo sangue de Cristo. Eles negavam completamente a expiação pelo sangue de Cristo. Escutem isso. Os gnósticos, como docéticos, eles eram docéticos. E todo docético cria que o Espírito Cristo possuiu o corpo do homem chamado Jesus de Nazaré. Era a doutrina docetista que os gnósticos trouxeram para si. Portanto, o Espírito Cristo possuiu o corpo do homem Jesus de Nazaré, quando de seu batismo, na hora que Jesus foi batizado, esse Espírito Cristo possuiu o corpo de Jesus de Nazaré. E se afastou dele no momento de sua morte. No momento que Cristo estava pendurado na cruz, no momento que ele estava sendo crucificado, esse Espírito Cristo se afastou dele. E aí eles completam. Jesus de Nazaré era um homem comum. Era um homem como qualquer outro. Sua morte não teve nenhum valor expiatório. Nenhum valor expiatório. Ele morreu ali na cruz como um homem comum. Seu sangue derramado na cruz não tem nenhum valor expiatório. Essa doutrina morreu no ano 70 ou no ano 80? Não. Nos anos 20, ou antes disso, os liberais voltaram com essa ideia, teólogos liberais. Teólogos completamente liberais, eles diziam o seguinte também: a morte de Cristo na cruz não tem nenhum valor expiatório, serve apenas como exemplo, nada mais do que isso. Portanto, o gnosticismo também estava presente na ideia desses teólogos. Terceiro, os gnósticos negavam a imanência de Deus, ou a presença de Deus em nosso meio. Quando estamos aqui reunidos, nos reunimos na certeza de que o Senhor está em nosso meio, amém? Que Deus está presente aqui. Os gnósticos não aceitavam isto e não aceitam ainda. Como deístas, eles criam que Deus era tão transcendental que nada mais teria com a sua criação. Em outras palavras, Deus criou tudo, criou o universo e afastou-se completamente da criação. Afastou-se dos homens, afastou-se de tudo. E aí eles completavam. A criação de Deus estava entregue às leis naturais. Deus está ausente. Deus está longe disso. Deus não faz parte da história da humanidade.
Ele está ausente desta história. Eles acreditavam nisso, pregavam isso. Heresia absurda. A quarta, negavam a salvação plena. Negavam a salvação plena. Os gnósticos dividiam os homens em 3 classes. Era a ideia deles. 3 classes. Os ílicos ou terrenos, que estariam tão mergulhados na matéria, que teriam que perecer ou desaparecer para sempre. Isso é uma coisa interessante. Porque há uma seita que nós conhecemos, que eu acho que trouxe essa ideia do gnosticismo quando afirma que todos os ímpios irão desaparecer. É uma ideia da Igreja Adventista. Portanto, isso vem lá de trás. Os ílicos ou terrenos, primeira classe de homens. A segunda, os psíquicos, estes seriam espirituais até certo ponto, como os profetas do Velho Testamento, os quais poderiam receber uma forma, observem bem, uma forma secundária de salvação. Que absurdo! Uma coisa de fato infernal. E eles dizem que os profetas do Velho Testamento, eles estavam relacionados aqui. Portanto, segundo eles, receberam uma forma secundária de salvação. E a terceira classe, os chamados pneumáticos. Isto é, os indivíduos totalmente espirituais, remidos pelo sangue? Não. Remidos através do conhecimento, através da razão. Portanto, gnósticos, termo que procede do vocábulo grego gnosis, que significa conhecimento. Portanto, os homens seriam salvos, segundo eles, através do conhecimento, através da razão, até porque o sacrifício de Cristo ou o sangue derramado na cruz não tem nenhum valor expiatório. Por conta dessa heresia, irmãos, gnóstica, Judas escreveu a carta. Para combatê-los, para fazer frente a essa heresia destruidora. E Judas, meus irmãos, nessa carta, ele insiste que seus leitores sejam apologistas da fé cristã. Isto é, os crentes defendam a fé cristã. Olhem para o versículo de número 3. Você vai encontrar isso. No verso 3. Judas pedindo para a igreja diligentemente lutar pela fé. Entregue aos santos. Ele conclama a igreja, ele chama a igreja para lutar contra essa heresia infernal. Ele pede à igreja que defenda a fé. A fé que a igreja ensina. A fé que os apóstolos ensinaram. A fé que Jesus ensinou. O evangelho que Cristo pregou. Portanto, Judas chama a igreja para defender a fé cristã. 2. Judas mostra
que falsos mestres já estavam atuando. Falsos mestres que já estavam atuando na vida comunitária. Estavam ensinando. Já estavam dentro da igreja ensinando essas heresias. Diz aqui o verso 4. Observem o verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Aí Judas os chama de homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Então Judas diz que esses falsos mestres já estavam atuando na vida comunitária. 3. Do verso 5 ao 19, Judas ensina com muita ênfase como a apostasia conduz à vida no pecado. Eu não vou ler tudo, porque aí eu não teria tempo para expor aquilo que eu quero expor. A gente poderia passar 2 meses estudando aqui somente do verso 5 ao verso 19, ou estudando toda a carta, mais de 2 meses. Ponto por ponto, destacando cada ponto, destacando cada heresia. Mas do verso 5 ao 19, Judas diz que essa heresia leva o homem a viver uma vida completamente arruinada, no pecado, separada de Deus, uma vida destruída, uma vida a serviço do inferno. Então, irmãos, este pano de fundo é necessário para compreendermos a doxologia dos versos 24 e 25. Quanto à verdadeira adoração. Judas encerra a sua carta mostrando aqui nesta oração, porque é uma oração, ele mostra qual é a verdadeira adoração a Cristo. Como devemos proceder? Adoração que os heréticos gnósticos ignoravam completamente. Desconheciam completamente. Não queriam se envolver com essa adoração a Jesus. Nós estamos aqui, irmãos, não para ouvir um orador. Não estamos aqui para ouvir o grupo de louvor da igreja. Não estamos aqui para um encontro social, para rever amigos. O nosso propósito aqui é outro. Estamos aqui para adorar. Estamos aqui para louvar, glorificar o nome de Jesus. O nome poderoso de Jesus. O nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus eterno. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém, meu irmão? Os gnósticos não sabiam o que é adorar. A questão deles era a razão. O homem é salvo através do conhecimento, através da razão, do seu pensamento, daquilo que ele adquire, através do seu conhecimento. E a gente sabe que não é assim. Se não conheciam a Jesus, eles não podiam adorá-lo.
se não tiveram uma experiência com a cruz do Cordeiro, eles não sabiam adorar a Jesus. Graças a Deus que nós sabemos. Amém? Então, irmãos, depois de contemplar e escrever sobre a apostasia de indivíduos que se diziam crentes, Judas, finalizando esta breve carta, um capítulo somente, porém muito abençoada. É uma carta maravilhosa. E aí, finalizando, Judas volta seus olhos para Deus, volta seus olhos para o céu, e cheio de contentamento, Judas irrompe em louvores e ações de graças por toda bondade e suficiência do Salvador Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Depois de denunciar a heresia, de falar contra esses ímpios, de falar contra esses homens que estavam deturpando a igreja de Cristo, Judas encerra essa carta com muito contentamento no coração, cheio de alegria. Doxologia significa justamente isso: oração ou cântico cujo fim é glorificar a Deus. Depois de denunciar, Judas agora se prostra diante do Senhor e o adora. Irrompe em louvores e adora ao bendito Jesus. Além dessa doxologia, o Novo Testamento contém mais duas doxologias, que são introduzidas com a mesma frase usada por Judas. Judas introduz a sua oração, o seu louvor, a sua adoração, dizendo: aquele que é poderoso. Se você for para Romanos 16, 25, Paulo vai escrever a mesma coisa, falando da pessoa de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios 3, 20, você vai encontrar a mesma palavra. Aquele que é poderoso, outra doxologia. Com estas palavras, o autor sagrado encoraja os seus leitores a se manterem firmes e em adoração, meus irmãos, pelo menos por duas razões que nós discernimos aqui no verso 24 e verso 25. E eu quero falar sobre essas duas razões. Primeiro, Judas estava adorando e ele pede à igreja também para adorar aquele que é poderoso para nos impedir de cair. Amém, meu irmão? Então Judas, ele está adorando e dizendo: Senhor, me impede de cair. Judas era homem. E ele poderia, no momento de fraqueza, cair. Eu estava ontem vendo um documentário sobre a vida de Billy Graham. Documentário de mais de 2 horas. Billy Graham, embaixador de Deus. Fantástico. Você põe lá no YouTube e você vai assistir a algo que vale a pena. Você vai se emocionar, você vai chorar, você vai glorificar a Deus pela vida daquele homem que agora em novembro completará 95 anos de idade. Quando ele estava no seminário, aliás, já estava
no ministério. Um grande amigo dele, um grande teólogo, chegou para ele e disse: olha, Billy, eu não creio mais que o sangue de Cristo tem valor de expiação. A mesma ideia gnóstica. E ele começou a mostrar a Billy que algumas coisas da Bíblia estavam erradas. Ele era um liberal. E aquilo perturbou a cabeça de Billy Graham. Ele foi para sua casa, foi para o interior, foi para as montanhas, com a Bíblia na mão, começou a orar e ficou convencido, mediante o Espírito Santo, que este livro é a palavra inerrante de Deus. Portanto, Judas diz: Senhor, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que a minha vida não caia. Portanto, adoremos aquele que é poderoso para nos impedir de cair. O verso 24 inicia dizendo: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Quem pode guardar a nossa alma é o Senhor. Quem pode guardar a nossa vida é o Senhor. Quem guarda a igreja é o Senhor. Quem guarda o povo de Deus é o Espírito Santo. Quem guarda a igreja é a palavra poderosa de Deus. Amém, meu irmão? Portanto, Judas diz: adoremos àquele que é poderoso para nos impedir de cair. Então, meus amados, Deus nos guarda em segurança dos assaltos do mal e nos impede de cairmos em ciladas. Por exemplo, cilada doutrinária. Quantas doutrinas falsas estão por aí? Vivemos num momento histórico preocupante, em razão dos desvios das doutrinas bíblicas e do esquecimento da recomendação de Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Quantas doutrinas estranhas estão aí, olha, governando as mentes e os corações. Quantas doutrinas estranhas estão dentro das chamadas igrejas cristãs. Judas afirma que certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Apresentando doutrinas mentirosas, pessoas dissimuladas. Eu poderia contar várias histórias. Há em nosso país uma igreja que surgiu através da mente de um italiano, vindo dos Estados Unidos para o Brasil, congregou na igreja presbiteriana do Brás, em São Paulo, e de maneira dissimulada foi bem recebido, apoiado, amado, tornou-se membro da igreja, e depois aquele homem começou a se reunir com os membros da igreja, e começou a ensinar mentiras. E formou a igreja dele. Ela está aí. Grande, principalmente no sul. E são heréticos. Para eles, a única igreja verdadeira é aquela, é a deles. O resto é mentira.
conhecida como a Igreja do Véu. Ela iniciou assim, com uma pessoa dissimulada, recebido numa igreja presbiteriana, histórica, reformada, foi amado, abraçado e enganou um bom grupo da igreja. Então, meus amados, o que está escrito em Hebreus 13:9 se aplica à nossa época. A esse momento histórico, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Mas também ciladas morais. Olha aqui para mim, meu irmão. Olha aqui para mim, minha irmã. A moral do terceiro milênio é totalmente influenciada por uma visão inteiramente pagã do mundo. É uma cosmovisão completamente pagã. A moral deste terceiro milênio é assim. Tudo é aceito. Todo tipo de comportamento é aceito. Não há problema, não é nada demais. Aquilo que a Bíblia chama de pecado, as pessoas não chamam. Aí você vê uma poderosa rede de televisão destruindo a moralidade da família brasileira, acabando. Então Judas diz: cuidado, senão alguém pode tropeçar nesta cilada moral, aceitar tudo numa boa, tudo está muito certo, não há problema nenhum. Qual o problema se uma mulher se apaixona por outra? Não há problema. Mas também, meus irmãos, não devemos esquecer o que Paulo disse em Romanos 12:2: não vos conformeis com este século. Eu não posso me conformar com a moral deste terceiro milênio, porque em Cristo eu sou nova criatura. Em Cristo eu sou um novo homem. E a minha moral está arraigada na palavra de Deus, em nome de Jesus. O inferno pode se levantar. Não adianta, a igreja de Cristo vai continuar pregando a verdade. A igreja jamais se afastará da verdade bendita do Senhor. Aquilo que é pecado, a igreja continuará chamando de pecado. Gostem ou não. Mas também, irmãos, ciladas éticas. Vivemos hoje grave crise mundial de valores. Não somente aqui em nossa pátria, no mundo inteiro. Grave crise de valores. Lendo Leonardo Boff, já faz algum tempo, ele escreveu o seguinte: é um pensador católico, afastado da igreja de Roma, foi posto para fora, por conta de algumas ideias progressistas dele. Ele disse o seguinte, escreveu o seguinte: é difícil para a grande maioria das pessoas saber o que é certo e o que não é.
É difícil para a grande maioria das pessoas descobrirem o que é certo daquilo que não é certo. Somente através do conhecimento da palavra, meus irmãos. Somente através do conhecimento do leite que vem deste livro santo. Do pão que vem deste livro santo. Somente através do novo nascimento. Quando o homem se encontra com Jesus, aí ele começa a desconfiar de alguns valores que antes ele acreditava que eram bons valores. Ciladas éticas. O cristão deve basear a sua vida na palavra de Deus, fazendo sempre o que é certo e deixando de fazer tudo aquilo que é errado. A Bíblia diz assim, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E eu diria, luz para a minha mente, luz para o meu coração. E com esta luz em minha vida, eu não vou cair nesta cilada ética. Meus irmãos, ninguém, exceto o Senhor, pode impedir de cairmos nesses ou noutros erros. Somente o Senhor, porque Ele é poderoso para nos livrar de todos os tropeços. Amém, meu irmão? Somente Ele, mais ninguém. Mais ninguém. Entendemos que não podemos guardar nós mesmos. Eu compreendi esta verdade logo quando me converti. Eu não podia guardar a mim mesmo. Somente o Senhor poderia guardar a minha vida. Somente o Espírito Santo poderia guardar a minha vida. Somente Deus poderia guardar a minha alma. Eu compreendi isso. E pela sua graça, meus irmãos, não por mim mesmo, pela graça do Senhor, pela misericórdia do nosso Deus, eu tenho me mantido em pé. Glória a Deus. Já vi muita coisa acontecendo. Coisas boas e coisas ruins. Mas o Senhor tem guardado a minha vida, o Senhor tem guardado a minha alma, em nome de Jesus. Portanto, eu adoro aquele que é poderoso para guardar a minha alma, guardar a minha vida, guardar a minha mente, guardar os meus pés, para que não haja tropeço no meu caminhar. Eu me ajoelho diante dele. Eu o adoro em espírito e em verdade. Segunda coisa, adoremos aquele que é poderoso para nos apresentar imaculados diante da sua glória. Amém, meu irmão? Adoremos aquele que é poderoso para nos apresentar imaculados diante da sua glória. Quem vai apresentar a sua vida diante de Deus? Você mesmo? A comunidade cristã? A instituição? A teologia? O conhecimento? A razão? A sabedoria humana? O saber humano? Não. Judas afirma: adoremos aquele que é poderoso para nos apresentar imaculados diante da sua glória, sem mácula nenhuma.
A igreja vai aparecer diante de Deus sem rugas. Eu estou cheio de rugas. Muitos aqui também. Agora a palavra diz que Jesus nos apresentará ao Pai sem rugas e sem mácula. Amém, meu irmão? Então adoremos aquele que é poderoso para nos apresentar imaculados diante da sua glória. Olhemos mais uma vez para o verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Amém, meu irmão? Eu fico pensando o seguinte, irmãos. A caminhada neste mundo, a nossa caminhada, é uma caminhada cheia de tentações. Eu fico, às vezes, pensando nessa moçada de 13, 14, 15, 16, 17 anos, 20 anos. A juventude hoje. Quantas tentações. Quantas facilidades. A nossa caminhada é cheia de tentações, armadilhas e perigos fatais. Perigos para a alma. Perigos para o nosso coração. Para a nossa mente. Agora, meus amados, Judas afirma que Deus nos guarda. E aquele que nos guarda, nos permite afirmar, com toda convicção, que aquele que é poderoso nos apresentará com alegria diante da sua própria glória, em nome de Jesus. Ele vai nos apresentar diante da sua própria glória, com muita alegria no coração. Portanto, vivendo a vida cristã com discernimento, vivendo a vida cristã com integridade, venceremos todas as barreiras e tentações. E certamente, meus irmãos, chegaremos com alegria ao santo monte do Senhor, em nome de Jesus, amém? Essa é a nossa caminhada. Mas essa caminhada tem um destino final. É a chegada no santo monte do Senhor, como lemos no Salmo 15. E vamos habitar o tabernáculo eterno de Deus para sempre. Vamos estar no mais elevado céu. Estaremos diante do trono do Senhor. Estaremos vendo a glória do Deus Todo-Poderoso. Adoremos aquele que pode guardar a nossa vida. Adoremos aquele que vai nos apresentar diante da sua própria glória. Adoremos de todo o nosso coração. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. A nossa glorificação final representa muito mais. Representa muito mais. Consistirá em sermos transformados segundo a gloriosa imagem de Cristo. Por isso a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele.
Amém, meu irmão? Seremos semelhantes a Jesus. Seremos iguais a Jesus. Lá na Coreia do Sul eu aprendi uma coisa interessante. Com um pastor veterano. Ele disse: cristão tem que ser um pequeno Cristo. Seguidor de Jesus. E quando o Senhor nos apresentar imaculados diante da sua glória, nós seremos semelhantes a Ele, iguais a Jesus. Vários textos do Novo Testamento confirmam esta verdade bíblica tão abençoadora. Na carta aos Romanos, se você abrir a sua Bíblia em Romanos 8, 29 e 30. Paulo escreveu assim, meus irmãos: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Adoremos aquele que nos apresentará diante da sua própria glória, imaculados. Romanos diz que o Senhor glorificará as nossas vidas. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, 3 e 4. E eu quero encerrar, meus irmãos. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, observem, coparticipantes da natureza de Jesus, da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Adoremos, meus irmãos, aquele que vai nos apresentar diante da sua própria glória, imaculados em nome de Jesus. E eu quero encerrar com o verso 25. O verso 25 ensina que devemos adorá-lo com as mais elevadas imputações de louvor. Olhem para o verso 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Glória a Jesus. Um crente adora desse jeito, meu irmão. Uma pessoa nascida de novo se prostra diante do Cordeiro desta maneira, dizendo ao único Deus verdadeiro, nosso bendito Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida de Judas. Glória a Deus pela carta de Judas. Glória a Deus por esta oração final.
Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus, que tem guardado a minha vida e tem guardado a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, que tem segurado a minha mão e segurado a sua mão. Glorificado seja o nome do Senhor, que tem conduzido a nossa vida. Bendito seja o nome de Jesus, que tem nos amado de uma maneira especial e maravilhosa. Bendito seja Jesus, que tem escondido a nossa vida nele mesmo. Glorificado seja o Senhor pela sua morte expiatória na cruz. Se assim não fosse, estaríamos aqui perdendo o nosso tempo. Mas louvado seja o Senhor, Ele morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. E hoje nós o adoramos em espírito e em verdade. Amém.